Fala pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar a vocês como usar o vector da STL. Para quem não conhece, a STL é a Standard Template Library, uma biblioteca do C++ que contém templates de estrutura de dados e algoritmos que a gente usa no dia a dia. E isso serve para a gente não ter que ficar fazendo por conta própria, para a gente não ter que codar a nossa própria biblioteca. Então tá aí para salvar nosso tempo. Bom, para a gente começar a usar o vector, a gente tem que incluir ele. Então a primeira coisa que a gente faz é dar um include vector, que vai incluir a biblioteca necessária. E agora a gente já pode usar o vector. Então vamos declarar alguns vectors para a gente. Tem três formas mais comuns de declarar, que são essas aqui. A primeira é passando um valor como parâmetro. Então você está declarando um vector que chama A e você passou 10 como parâmetro. Esse parâmetro vai ser o tamanho do vetor. Então ele é um vetor de 10 elementos. É como se declarasse desse jeito aqui. A segunda forma é passando dois parâmetros, que são o tamanho e o valor de inicialização. Então você está criando um vetor que tem 10 elementos e inicializando ele tudo com 5. Então ele tem vários valores 5. Já o primeiro, que você não passou nada, ele vai inicializar com 0. Então ele vai ter 10 valores que valem 0. Diferente do vetor do C, que pode estar inicializado com qualquer lixo do nosso sistema e a gente não sabe exatamente o que vai ter lá. No caso do vector, ele sempre põe 0 se a gente não especifica o que a gente quer. Já a última forma é inicializar ele sem nenhum tamanho. Ou seja, a gente seria um vetor vazio. E para a gente poder colocar elementos nele, a gente vai ter que inserir esses elementos manualmente, com uma função que chama pushback. A função pushback vai inserir um elemento no final do vetor e vai alocar espaço para esse elemento. Então, vamos supor que a gente tente acessar C de 0, antes de alocar o espaço. Bom, a gente não passou nada aqui como parâmetro, então a gente não pode fazer isso. Se a gente fizer isso, a gente vai estar acessando um espaço de memória que não está alocado e a gente vai tomar um segmentation fault. Então, antes de acessar o C de 0 ou qualquer índice, a gente tem que inserir elementos. Para isso, a função pushback. Ela é bem simples, você passa como parâmetro o que você quer inserir e ela vai fazer todo o trabalho sujo para você. Vai alocar a memória, vai colocar o elemento lá e vai permitir que você acesse e modifique depois. Depois que você já inseriu, você pode ir lá e modificar ele. Ou imprimir o valor dele, se você quiser. Bom, agora vamos ver como que a gente pode iterar o nosso vector. Tem também três formas mais comuns. A primeira é usando índices. A gente itera igual um vetor normal, indo de 0 até o tamanho dele. A diferença está aqui no tamanho. A gente não precisa mais de uma variável para guardar o tamanho. Isso é uma vantagem muito legal do vector. Ele já tem essa função que retorna quantos elementos ele tem. Então, você pode ir de 0 até o size do vetor, que é o tamanho dele. Não até um n, por exemplo, que seria um número que você pôs aqui, que é o tamanho. A segunda forma é iterar usando os iterators da STL. O que são esses iterators? Eles são ponteiros. E tem dois principais, que são o begin e o end. O begin é um ponteiro que vai apontar para o primeiro elemento, ou seja, ele aponta para o 9. E o end é um ponteiro que aponta para depois do último, ou seja, depois do 1 nesse caso. Isso é importante, não pensar que o end aponta para o último. Lembrem que ele aponta para depois do último, senão vocês podem acabar fazendo um código com erro por causa disso. Aqui nessa iteração, por exemplo, a gente declarou um iterador que começa no begin, ou seja, começa no 9, e ele só para quando ele for igual ao end. Ou seja, enquanto ele for diferente do end, ele continua. Por quê? Porque eu quero imprimir o 1. E o 1 ainda não é o end. Então, aqui ele vai imprimir. E quando ele for igual ao end, que é o que vem depois, aí sim ele para. A gente tem que lembrar também de imprimir estrelinha i. Ou seja, conteúdo do ponteiro i. Se você já estudou ponteiros, você sabe que a gente também imprime o valor de um ponteiro assim em C. Então não mudou nada. A gente vai fingir que o iterator é um ponteiro. Ele funciona da mesma forma. E a última forma é usando o alto do C++11, que na verdade é um for each que usa alto. Esse for each, para quem já programa em Java ou Python, ou outra linguagem assim, conhece. Em Python ele não chama for each, mas ele faz a mesma coisa. Bom, o que é esse tal de for each? Ele é um for que itera em todos os elementos do vetor, sem você ter que especificar onde começa e onde termina. Você simplesmente pede para o seu programa: itera para mim todo mundo desse vetor, que é o que a gente está fazendo aqui, para
todos os i pertencentes ao vetor C. Ou seja, para todo elemento i que está dentro do vetor, ele vai iterar. A gente não precisa especificar o começo nem o fim. E isso aqui é muito legal. É a minha forma preferida de iterar, bem mais fácil. Só que você tem que lembrar de ter o C++11 para iterar dessa forma. Então, se o seu compilador tem suporte ao C++11, você coloca lá uma flag especial para ele saber que está usando isso. E aí, vocês podem ver que a sintaxe fica bem mais bonitinha. Bom, agora a gente vai ordenar nosso vetor. Em C, ou até em C++ com vetor normal, a gente usa a função QSort. Ou outra função de outra biblioteca que a gente goste. E essas funções geralmente são difíceis de usar, a gente tem que passar vários parâmetros. No QSort, por exemplo, a gente tem que passar um ponteiro, o tamanho e até mesmo uma função de comparação para a gente saber qual elemento é menor que qual. Já na STL não precisa disso. A gente tem essa função sort que só recebe dois iteradores. O iterador do começo do pedaço que você quer ordenar e do final. Se a gente quiser ordenar o vetor inteiro, a gente passa o begin e o end, ou seja, vai ordenar do começo até o final. Se você não quiser ordenar inteiro, quiser ordenar um pedaço, você passa o pedaço que você quer. Por exemplo, do begin até o begin mais 2, vai ordenar os dois primeiros. Para usar essa função sort, a gente tem que dar outro include, que é esse include algorithm. Aqui tem vários algoritmos que a gente usa junto com as estruturas da STL. Então, o sort não pertence exatamente à STL, mas ele é um algoritmo que você usa junto com as estruturas da STL. Então você tem que dar aquele include para usar ele. Aqui a gente imprimiu o vetor ordenado. E agora a gente vai usar uma função de busca, que é o lower e o upper bound. O lower e o upper bound são buscas binárias. Para quem não conhece busca binária, eu vou deixar um link aí na descrição. Mas é uma forma muito eficiente de buscar elementos, de você saber se um elemento existe ou não no seu vetor. E para eles funcionarem, o vetor tem que estar ordenado. Então, por isso eu ordenei primeiro. Bom, o lower bound ele é uma busca binária que vai encontrar o primeiro elemento maior ou igual ao que você passou. Então, primeiro a gente passa dois parâmetros aqui que são o começo e o fim. E depois a gente passa o elemento que a gente quer buscar. Como eu passei o 3, ele vai buscar o primeiro elemento do vetor que é maior ou igual a 3. O nosso vetor vai ter 1, 3, 5, 7, 9, ordenado. Então, o primeiro que é maior ou igual a 3 é o próprio 3. Então, ele vai retornar um ponteiro para onde está o 3. Por isso a estrelinha aqui, porque eu quero referenciar esse ponteiro. Se eu não pôr a estrelinha, ele vai imprimir um endereço de memória, que não é o que a gente quer. O upper bound é quase igual. Nem preciso explicar muito a fundo, porque ele é muito parecido com o lower bound. A diferença é que ele não pega o primeiro elemento maior ou igual. Ele pega o primeiro elemento maior. Então, aqui no caso do lower bound, ele vai pegar o 3, porque tem o 3. Já o upper bound, ele não pega o 3, ele pega o próximo. Então aqui ele vai pegar o 5. Voltando para o sort, a gente pode ordenar também de forma decrescente. A nossa função sort ela é sobrecarregada. O que é isso? Ela é implementada de mais de uma forma diferente. E você pode chamar essa sobrecarga passando mais um parâmetro. Esse terceiro parâmetro é uma função qualquer que você escolhe para ordenar o vetor como você quer. Se você quiser ordenar ele crescente, você não precisa passar nada aqui. Você só faz como a gente fez antes. E se você quiser ordenar diferente? Aí você passa o terceiro parâmetro. Esse greater int é um parâmetro padrão da STL que serve para ordenar decrescente. E se você quiser ordenar de outra forma que você quiser, aí você passa uma função que você mesmo criou para ordenar aqui. E em outro vídeo eu posso explicar exatamente como que funciona essa função. E finalmente, para apagar um elemento, a gente usa o erase. A gente tem que lembrar que nosso vector é dinâmico. Diferente de um vetor normal, em que a gente não tem como apagar um elemento, desalocar um espaço que está ali, no vector a gente pode. Então, a gente passa o iterador de qual elemento a gente quer apagar. Se a gente passar o begin, ele vai apagar o primeiro elemento. Então, a gente ordena o nosso vetor de novo decrescente, ele vai estar dessa forma. Se a gente passar a função erase com begin como parâmetro, ele vai apagar o elemento 9, e nosso vetor agora tem tamanho 4, e tem esses 4 elementos. Se a gente passar o begin mais 1, ele apaga o 7. Se passar o begin mais 2, apaga o 5. E assim vai. Tem que tomar muito cuidado para você não passar um iterador inválido aqui. Tome muito cuidado. Outra coisa que tem que tomar cuidado também
é quando você for usar o erase dentro de uma iteração. Por quê? Quando você apaga um elemento, você invalida o ponteiro que você está usando. Se aqui nessa iteração, com iterators, você der um erase aqui no meio, você vai invalidar esse iterador que você está usando. Então, ele vai apontar para uma posição de memória que não é mais condizente com a realidade, e você pode ter um segmentation false se você tentar usar ele de novo. Para você corrigir isso, você faz o seu iterador receber o retorno da erase, porque a função erase ela vai retornar um novo ponteiro que não está estragado para o próximo elemento depois do que foi apagado. Então, sempre que você está iterando e você apaga alguma coisa no meio, eu recomendo que vocês iterem com while em vez de iterar com for, e sempre façam essa atribuição. Eu vou fazer um exemplo aqui para apagar todo o vetor no final. Bom, enquanto o i for diferente de c.end, o i vai ser um iterador. Começa no início. Bom, eu quero apagar todos. Então eu vou começar do primeiro e enquanto eu não chegar no fim, eu vou apagar ele. I igual a c.erase i. O que isso vai fazer? Ele vai apagar o valor que está na posição que eu passei, que é o begin, o primeiro, e ele vai arrumar o meu ponteiro. Porque quando eu faço essa atribuição, o erase vai retornar um novo ponteiro arrumado, como eu disse. Então, essa aqui seria a forma de você apagar seu vetor um por um. Porém, você não precisa fazer isso. Você pode encerrar o seu programa por aqui e o coletor de lixo do C++ vai apagar tudo para você. Você não tem que se preocupar como se, por exemplo, você criasse um vetor com malloc. Aí você precisa dar o free, porque senão ele não vai desalocar aquela memória para você. E você vai ter uma coisa que chama memory leak, que eu também vou deixar um link aí na descrição explicando o que é. Bom, pessoal, nesse vídeo é só isso. No próximo eu vou explicar para vocês um pouco mais sobre o Vector, por que ele funciona, por que ele é rápido. E é isso aí, até lá!